Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Em Êxodo 12 relata a instituição da Páscoa, um momento decisivo na história do povo de Israel. Deus estabelece instruções detalhadas sobre o sacrifício do Cordeiro Pascal, o sinal do sangue nas portas e a celebração que marcaria a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Este capítulo destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância da obediência para a redenção e proteção do seu povo. Versículos de Êxodo 12 do livro de Êxodo da Bíblia. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito. 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para sua família, um para cada casa. 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. 7. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Breve análise textual e voltamos à leitura. Primeiro, a Páscoa como um novo começo. Versículos 1-2. Deus estabelece um novo calendário para os israelitas, determinando que aquele mês, Abib e Nisan, será o primeiro do ano. Isso mostra que a libertação do Egito marcaria um novo começo para o povo de Deus. Segundo, o Cordeiro Pascal e o ritual da Páscoa, versículos 3-11. Cada família deveria separar um cordeiro macho, sem defeito, representando a pureza e a perfeição do sacrifício. O animal deveria ser morto ao pôr do sol no 14º dia do mês, e seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, como um sinal de proteção contra a praga da morte. A carne deveria ser comida assada, com ervas amargas e pão sem fermento, lembrando a pressa com que os israelitas sairiam do Egito. Eles deveriam comer vestidos para a viagem, simbolizando prontidão para a libertação. Terceiro, o julgamento sobre o Egito e a proteção dos israelitas, versículos 12-13. Deus anuncia que passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, executando juízo sobre os deuses egípcios. O sangue nos umbrais das portas seria um sinal de proteção, impedindo que a praga atingisse os lares israelitas. Essa passagem aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos salva do juízo divino. João 1:29. Voltamos à leitura. 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel.
16 Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. 17 Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. 18 No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. 19 Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. 20 Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. 21 Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. 22 Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. 23 Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. 24 Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. 25 Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. 26 Quando seus filhos perguntarem: O que significa esta cerimônia? 27 Respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Significado de Êxodo 12, a instituição da Páscoa. O capítulo Êxodo 12 descreve a instituição da Páscoa, um evento central na história de Israel. Esse capítulo também narra o cumprimento da 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios e a libertação definitiva dos israelitas da escravidão. A celebração perpétua da Páscoa, versículos 14 e 20. Deus ordena que a Páscoa seja celebrada como um memorial perpétuo, lembrando a libertação da escravidão. A festa dos pães sem fermento deveria durar 7 dias, simbolizando pureza e santidade, pois o fermento representava o pecado e a corrupção. Quem comesse algo fermentado nesse período seria excluído da comunidade. A obediência de Moisés e do povo, versículos 21 e 27. Moisés reforça as instruções e enfatiza que ninguém deveria sair de casa até o amanhecer, pois o anjo do Senhor passaria pelo Egito. Esse evento seria lembrado por todas as gerações, e os pais deveriam ensinar aos filhos o significado da Páscoa, como um ato de fé e gratidão a Deus. Lições espirituais. Primeira, a Páscoa aponta para Jesus Cristo. O Cordeiro sem defeito representa Cristo, o sacrifício perfeito que nos livra do pecado e da morte. 1 Coríntios 5:7. Segunda, o sangue traz livramento. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, o sangue de Jesus nos protege do juízo eterno. Hebreus 9:14. Terceira, a prontidão para a libertação. Os israelitas deveriam estar preparados para partir. Da mesma forma, devemos estar prontos espiritualmente para seguir a Deus. Quarta, a obediência traz salvação. Somente aqueles que seguiram as instruções de Deus foram poupados. A fé e a obediência são essenciais para nossa salvação. Esse capítulo marca o momento decisivo da libertação do povo de Deus e estabelece um símbolo que apontaria para a redenção final em Cristo. O Êxodo 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. 30. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. 31. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. 32. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também.
33 Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. 34 Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. 35 Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. 36 O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. 37 Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. 38 Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. 39 Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. 40 Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. 41 No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Significado de Êxodo 12, 28, 41 O Êxodo. Este trecho de Êxodo 12 descreve a saída do povo de Israel do Egito após séculos de escravidão. Esse momento é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e o marco da libertação definitiva dos israelitas. Primeiro, o cumprimento da 10ª praga, a morte dos primogênitos, versículos 28-30. À meia-noite, Deus executa o julgamento final sobre o Egito, matando todos os primogênitos, desde o herdeiro do trono até os prisioneiros e os animais. Essa praga era um juízo contra o faraó e contra os deuses egípcios, pois o faraó era considerado uma divindade e seu filho era visto como um deus em formação. O luto se espalha por todo o Egito, sem exceção de nenhuma família. Isso demonstra a seriedade do juízo divino. Segundo, o faraó finalmente se rende, versículos 31-32. Após resistir por tanto tempo, o faraó finalmente cede à vontade de Deus e ordena que os israelitas saiam imediatamente. Ele não apenas libera o povo, mas também pede que eles o abençoem, reconhecendo que o Deus de Israel é poderoso. Terceiro, a pressa da saída, o pão sem fermento, versículos 33-34. Os egípcios, desesperados com o julgamento de Deus, pressionam os israelitas a partirem rapidamente. O povo de Israel sai às pressas, levando apenas o necessário, incluindo a massa de pão sem fermento, pois não havia tempo para esperar o crescimento da massa. Isso explica a tradição do pão sem fermento na celebração da Páscoa, simbolizando a urgência da libertação. Quarto, os israelitas despojam os egípcios, versículos 35-36. Antes de saírem, os israelitas pedem ouro, prata e roupas aos egípcios, conforme Deus havia ordenado. Deus dá aos egípcios uma atitude favorável, e eles entregam seus bens de boa vontade. Esse ato é um tipo de recompensa pelos anos de escravidão e também um sinal da soberania de Deus sobre os bens das nações. Quinto, a grande multidão e o início da jornada, versículos 37-38. Os israelitas partem de Ramessés para Sucote, totalizando cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso sugere uma população de 2 a 3 milhões de pessoas. Não apenas israelitas saíram do Egito, mas também uma grande multidão de estrangeiros, possivelmente egípcios e outros povos que creram no Deus de Israel. Isso mostra que a salvação de Deus não estava limitada apenas a Israel, mas se estendia a todos que quisessem segui-lo. Sexto, o cumprimento dos 430 anos no Egito, versículos 39 e 41. O texto reforça que os israelitas permaneceram 430 anos no Egito, conforme Deus havia predito a Abraão, Gênesis 15:13. No dia exato em que se completaram esses anos, Deus libertou seu povo, mostrando que ele é fiel às suas promessas. A menção dos exércitos do Senhor enfatiza que Israel não era apenas um grupo de ex-escravos, mas um povo guerreiro, guiado por Deus. Lições espirituais. Primeira, Deus é fiel e cumpre suas promessas. Assim como Deus libertou Israel no tempo certo, ele também cumpre suas promessas para nós. Segunda, o juízo de Deus é inevitável. Os egípcios ignoraram os sinais e sofreram a consequência de sua resistência. Terceira, a pressa simboliza a prontidão espiritual.
O pão sem fermento nos lembra que devemos estar prontos para obedecer a Deus sem demora. Quarta, Deus abençoa seu povo com provisão. Os bens dados pelos egípcios mostram que Deus supre todas as necessidades dos que confiam nele. Quinta, a salvação está disponível para todos. A multidão mista que saiu com Israel nos lembra que a graça de Deus está aberta a todos os que creem. Este trecho marca a libertação de Israel e o início de sua jornada rumo à Terra Prometida, um dos eventos mais significativos da Bíblia. A instituição da Páscoa. 42 Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. 43 Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. 44 O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. 45 Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. 46 Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. 47 Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. 48 Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. 49 A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. 50 Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. 51 No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Significado de Êxodo 12, 42, 51 A instituição da Páscoa. Este trecho encerra o capítulo 12 do Êxodo e detalha as instruções finais sobre a Páscoa. Além de relembrar o significado dessa celebração, Deus estabelece regras sobre quem poderia participar dela, reforçando sua importância como um memorial exclusivo para os israelitas e para aqueles que se submetessem à aliança com Deus. Primeiro, a noite da vigília do Senhor, versículo 42. A Páscoa é descrita como uma noite de vigília, pois foi nessa noite que Deus passou pelo Egito e libertou seu povo. Israel deveria perpetuar essa vigília em memória da salvação divina, celebrando a Páscoa geração após geração. Isso ensina a importância de lembrar as obras de Deus e transmitir sua história aos descendentes. Segundo, restrições para a participação na Páscoa, versículos 43-45. A Páscoa não era uma refeição comum, mas um rito sagrado que marcava a aliança entre Deus e Israel. Estrangeiros comuns, residentes temporários e trabalhadores contratados não poderiam participar. Apenas aqueles que se tornassem parte do povo de Deus por meio da circuncisão poderiam participar. Isso simboliza que a aliança de Deus era exclusiva, mas aberta àqueles que quisessem se submeter a ele. Terceiro, regras para o consumo do Cordeiro Pascal, versículos 46-47. O cordeiro deveria ser comido dentro de uma única casa. Isso simboliza a unidade do povo de Deus. Nenhum pedaço de carne deveria ser levado para fora. Isso reforça a santidade do sacrifício. Nenhum osso deveria ser quebrado. Isso apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo corpo não teve nenhum osso quebrado na crucificação. João 19:36. Quarto, a inclusão de estrangeiros na Páscoa, versículos 48-49. Deus permite que estrangeiros participem, desde que todos os homens da família sejam circuncidados. Isso mostra que a salvação não era exclusiva de Israel, mas acessível a qualquer um que quisesse entrar na aliança. A mesma lei valia para todos, tanto para naturais de Israel quanto para estrangeiros convertidos. Quinto, obediência de Israel e libertação final, versículos 50-51. Os israelitas obedeceram exatamente como Deus ordenou. No mesmo dia, Deus cumpriu sua promessa e tirou o povo do Egito, organizando-os como um exército. Isso reforça que a libertação do povo foi um ato soberano de Deus, não uma conquista humana. Lições espirituais. Primeira, a Páscoa é um memorial da salvação de Deus. Israel deveria sempre lembrar como Deus os libertou. Segunda, Deus chama seu povo à obediência. A bênção da libertação veio porque Israel obedeceu às instruções divinas. Terceira,
A salvação é para todos que se submetem a Deus, estrangeiros poderiam participar, desde que se alinhassem à aliança. Quarta, Jesus é o Cordeiro Pascal. Assim como o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado sem ter seus ossos quebrados, Cristo se tornou o sacrifício perfeito pela nossa redenção. 1 Coríntios 5:7. Conclusão. Este trecho finaliza a libertação do povo de Israel e estabelece a Páscoa como um memorial perpétuo. Além de marcar o fim da escravidão no Egito, essa celebração aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que nos liberta do pecado e nos conduz à vida eterna. Este capítulo prepara o caminho para a última e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos egípcios, que finalmente levaria à libertação dos israelitas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!